A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Eu quero deixar um versículo da palavra para o nosso coração e deixar também uma reflexão para a nossa vida. Quando nós chegamos no nosso limite, entra o limite de Deus. É a reflexão, o tema dessa reflexão de hoje. Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e que a paz do Senhor Jesus esteja na minha e na tua vida. Eu quero ler no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 12 e 13. E diz assim a palavra do Senhor. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Palavra abençoada para a nossa vida. Sentado aqui diante dessa cachoeira, eu comecei a meditar nessa palavra. E comecei a entender que o Senhor, Ele é poderoso para com a nossa vida. E Ele é fiel ao agir em nosso favor. Sabe que essa palavra vai dizer para nós que, mais uma vez, Jesus ele está a caminho fazendo sua obra, quando de repente aparece 10 leprosos. Para o leproso naquela época, havia um lugar separado. Eles não podiam estar entre as pessoas sãs. Eles precisavam estar num lugar afastado. Eles não podiam chegar perto das pessoas para não contaminarem as outras. Para isso existia uma lei que está lá no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 46. Que diz assim: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Segundo a lei, eles não poderiam morar no meio do povo, para não contaminar ninguém com a sua doença. Eles tinham por obrigação declarar que era imundo. No livro de Levítico também, capítulo 13, versículo 45, você vai ler, versículo antes. Assim acontecia com alguém que contraísse uma doença, eles precisavam estar separados. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para nós que eles pararam de longe. Eles não podiam chegar mais perto. E no momento em que eles se separaram, eles avistaram Jesus. E eles começaram a clamar. Nós podemos observar que houve algumas ações por parte desses leprosos. E uma delas foi que eles pararam. E eles pararam para observar os seus estados. Eles eram alguém que não podia mais avançar. Suas lepras não permitiam que eles descessem e dessem continuidade à caminhada. Porque não podiam se aproximar das pessoas devido ao seu estágio contagioso. Eles pararam de longe. Isso significa que havia uma distância determinada por lei que os impediam de avançar. Sabe? Quando paramos, muitas das vezes serve para fazermos uma reflexão, analisar o momento em que estamos vivendo, momentos na nossa vida em que precisamos parar para medir a circunstância e ver se elas não vão nos levar a algumas consequências. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para nós que Jesus ele disse: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Então, eu quero dizer para você que quando Jesus disse isso no livro de Lucas 14, versículo 28 ao 31, neste texto, significa que quando paramos, nós temos que reconhecer que somos pequenos. Quando paramos, neste contexto, significa que chegou no limite. Significa que nós precisamos de ajuda. Vale notar que eles param e vão clamar. Levantam suas vozes e começam a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós. O clamor, a oração, a intercessão não tem limite na palavra de Deus. E quando nós chegamos no nosso limite, irmãos, é onde nós não podemos mais avançar. É nesse momento que nós temos que levantar as nossas vozes, quando nós não podemos mais falar, ainda que nós não podemos caminhar, nós precisamos
entender que nós devemos levantar as nossas vozes e começar a clamar a Jesus. É nessa hora que Jesus age. Quando nós entendemos que o nosso esforço é vão. Ao ouvir Jesus, ele logo respondeu àqueles leprosos dizendo: vão e mostrem aos sacerdotes. Sabe, se nós observarmos, é interessante que houve fé por parte daqueles leprosos. Talvez até ficaram se perguntando por que eles ainda estavam leprosos. Mas eles mesmo foram. E assim a palavra do Senhor diz que no momento em que eles estavam indo, eles ficaram limpos. O milagre aconteceu não quando eles pararam, mas quando eles iam até o sacerdote por ordem de Jesus. Quando eles pararam, chegou aos seus limites. Mas quando caminharam até o sacerdote, eles entraram no limite de Jesus. O limite do homem depende do seu esforço. O limite de Jesus é quando o homem não depende mais de si. Enquanto o homem não chega no seu limite, ele continua tentando. Isso é o seu esforço. Mas quando chega no seu limite, ele reconhece que chegou, ele para. E quando ele para, ele reconhece que agora é com Jesus. E as coisas mudam. É quando clamamos pelo nome de Jesus. É quando nós buscamos a Ele. Jesus, Ele ouve. E Ele atende a nossa oração. A Bíblia diz que quando eles iam, eles ficaram limpos. E o interessante é que 9, ao verem que estavam limpos, continuaram. Enquanto um voltou para agradecer. O sacerdote ia avaliar as suas peles para poder declarar que estavam limpos, dando eles uma vida normal. Ser limpo era tudo o que eles sonhavam. Voltar a ter uma vida normal, poder estar no meio das pessoas, poder realizar os seus sonhos. Mas algo que me chama a atenção é que voltou para agradecer. Ele não deu ênfase à reputação humana. Ele voltou para agradecer aquele que pôde fazer o milagre na vida dele. Ele voltou para agradecer e ver novamente o rosto de Jesus. Poder se curvar diante dele como um sinal de agradecimento, como um sinal que ele foi capaz de transformar a sua história. Jesus, ele perguntou, não foram 10 limpos, onde estão os 9? Os 9 eles estavam preocupados com a saúde física. Mas este um que voltou, ele buscou não apenas o físico, mas sim o espiritual. Jesus levantou e disse para ele: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Melhor do que ter saúde é poder encontrar a salvação. Melhor do que ter saúde é encontrar a mudança de vida. Tem momentos na nossa vida em que nós precisamos entender que Jesus é o único que pode mudar a nossa história. A Bíblia nos mostra que não é o nosso esforço que alcança as bênçãos de Deus, mas sim a nossa fé. Um exemplo disso na mulher do fluxo de sangue. Ela lutou 12 anos, mas quando ela chegou nos seus limites, ela fala com Jesus e pela fé, ela ouve falar de Jesus e pela fé ela encontra um milagre. Ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é o único que pode mudar a tua história. Então, não desanima. Quando você acha impossível, Deus, ele entra com a solução. Quando você acha impossível, Deus, ele entra com o milagre. Por isso que a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Muito desanima quando chega em um estado em que para os olhos humanos não tem solução. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele é a saída. Jesus, ele é a solução para a tua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele pode transformar a tua história. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele não tem limite. O homem diz que acabou, porque já o tempo não se permite fazer mais nada.
A palavra do Senhor vai dizer que 4 dias Lázaro estava morto, mas quando Jesus chega, mostra para ele que só o Senhor é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo, as estações do ano, estabeleceu as suas leis e para ele não tem limite. Então, não há limite para Deus mudar a tua história. Creia que Ele é fiel na tua vida para transformar você. Que Deus venha abençoar a tua vida e não importa a situação, não importa a circunstância, Deus ele é poderoso para transformar a tua história. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar e a tua família. Que se você chegou até o final desse vídeo, eu quero dizer para você, não há limite para o nosso Deus. Amém? Creia que o impossível Ele pode fazer. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.